Eu nunca imaginei que ver minha irmã daquele jeito fosse tão difícil. Não é que a gente não brigasse, brigávamos sim por bobagem, por ciúme, por coisa de irmã mais velha e mais nova. Mas a Maria era forte. Sempre foi. Mesmo quando nossa mãe ficou doente, ela seguiu em frente, cuidou da casa, dos estudos, de tudo. Então, quando ela engravidou, a gente até brincou. Agora é que você vai ver o que é cansaço de verdade. Ela riu como sempre e disse que ia dar conta. E deu. Até o dia que não deu mais. Foi depois que o Pedro nasceu. As primeiras semanas foram normais, aquele corre-corre de recém-mãe, noites em claro, seio rachado, choro que não para. A gente ajudava como podia, eu levava comida, minha mãe ficava com o bebê umas horas para ela dormir, mas Maria começava a ficar quieta. Não era o silêncio de quem está cansada, era outra coisa. Ela olhava para o Pedro como se não soubesse bem quem ele era. Uma vez eu a vi segurando ele no colo, imóvel, com os olhos cheios d'água. E quando perguntei se estava tudo bem, ela só balançou a cabeça e disse, é só o hormônio. Aí veio a insônia. Ela ficava acordada até de madrugada, arrumando a casa, lavando roupa que já estava lavada, dobrando e desdobrando as fraldas do bebê. Quando eu cheguei numa dessas noites, ela estava sentada no chão da cozinha, rodeada de panos de prato que ela tinha passado a ferro 3 vezes. Maria, vai dormir? Eu falei. Ela olhou para mim e disse, com uma voz que não era a dela, se eu dormir eu não vou ouvir ele chorar. Não era medo. Era outra coisa. Depois começou a recusa. Não queria segurar o Pedro. Dizia que as mãos dela tremiam demais, que ia deixá-lo cair. Nossa mãe tentou forçar, mas ela se trancou no quarto e não saiu por horas. Quando saiu, estava com os olhos vermelhos e a camisa molhada. Ela tinha amamentado o travesseiro. Foi aí que a gente levou ela no médico. O diagnóstico veio rápido, depressão pós-parto. O médico explicou, falando baixo como se a gente não soubesse o que era tristeza. Receitou remédio, terapia, disse que ia passar. Mas a Maria não melhorou. Ela tomava os comprimidos, ia nas consultas, mas voltava para casa e ficava deitada no sofá, olhando para o teto. O Pedro chorava no berço, e ela não se mexia. Minha mãe chorava também, escondido na cozinha. Eu não sabia mais o que fazer. Foi numa dessas tardes que a irmã Carla apareceu. Ela era da congregação, uma das mais antigas, e tinha ouvido falar da Maria por alguma irmã da igreja. Chegou sem avisar, com uma cesta de pão caseiro e um sorriso que não parecia forçado. Sentou no sofá ao lado da Maria que nem levantou a cabeça. A irmã Carla não falou de Deus logo de cara. Falou do tempo, do calor, perguntou se o Pedro já estava dormindo melhor. Maria respondeu com monossílabos, mas respondeu. Aí a irmã Carla contou uma história. Não era daquelas histórias bonitas que a gente ouve no culto. Era feia. Ela falou de uma mulher da igreja, anos atrás, que tinha afundado depois do parto. Ficou meses sem sair da cama, o marido quase foi embora, os filhos choravam de fome. Até que um dia, ela ouviu uma irmã cantar um hino bem baixo, do lado de fora da janela. Não foi o hino que a salvou, ela disse. Foi saber que alguém estava ali, que alguém tinha visto ela afundar e não tinha desviado o olhar. Maria não chorou. Só ficou quieta, com as mãos apertando o braço do sofá. A irmã Carla se levantou, arrumou o cobertor do Pedro que estava caído no chão, e disse, amanhã eu volto. Você não precisa falar nada. Só não fica sozinha, tá? E foi embora. No dia seguinte, ela apareceu de novo. E no outro. Sempre com alguma coisa, um bolo, um suco, uma meada de lã para Maria fazer crochê, que ela não fez, mas ficou segurando no colo. Às vezes ela trazia outra irmã. Não falavam da Bíblia, não pressionavam. Só ficavam ali. Uma vez, a irmã Carla chegou e encontrou Maria no chão do banheiro, abraçada na privada, tremendo. Não perguntou nada. Sentou no ladrilho frio do lado dela e ficou. Até Maria parar de tremer. Com o tempo, Maria começou a sair do quarto. Não era alegre, não sorria, mas saía. Um dia, ela segurou o Pedro no colo pela primeira vez em semanas. Não foi por muito tempo, uns 5 minutos, mas foi. Minha mãe chorou de novo, dessa vez na frente de todo mundo. Aí veio o culto de ação de graças. A igreja inteira estava lá, e quando o irmão João pediu para quem quisesse dar um testemunho se levantar, Maria ficou parada, olhando para o chão. Eu vi os dedos dela se mexendo no vestido, como se estivessem procurando algo para segurar. O irmão João esperou, o silêncio ficou pesado. Então, de repente, ela se levantou. Não foi um movimento firme, não. Pareceu mais que as pernas dela obedeceram antes da cabeça. Subiu devagar com as mãos ainda trêmulas e quando chegou na frente não olhou para ninguém. Só para o chão. O irmão João não apressou, não fez pergunta alguma. Esperou. Eu não tenho.
A voz dela saiu rouca, como se não fosse usada há semanas. Eu não tenho nada para agradecer. O silêncio ficou ainda mais denso. Alguém tossiu atrás de mim. Maria engoliu em seco, os dedos agora apertando um ao outro até os nós dos dedos ficarem brancos. Mas eu tô aqui. Foi só isso. Não teve chororô, não teve drama. Ela virou e sentou de novo no banco, como se tivesse dito apenas que o tempo estava nublado. Minha mãe segurou minha mão tão forte que doeu. Ninguém aplaudiu. Ninguém disse amém, alto. Só o irmão João, depois de um tempo, murmurou um obrigado, irmã, e passou para o próximo testemunho, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. No caminho de volta para casa, Maria não falou nada. Eu também não. Mas quando chegamos, ela foi direto para o quarto do Pedro, pegou ele no berço e sentou na poltrona da sala com ele no colo. Não cantou, não brincou. Só ficou ali, com a mão no peito do menino, sentindo ele respirar. Minha mãe fez café. Eu fiquei na porta da cozinha, observando. O Pedro mexeu os dedinhos, abriu os olhos por um segundo e voltou a dormir. Maria encostou a testa na cabeça dele. Você acha que ele vai esquecer? Ela perguntou de repente, sem olhar para mim. Não precisei perguntar esquecer o quê. Não sei, respondi porque era verdade. Ela sentiu, como se já soubesse a resposta. Depois de um tempo, suspirou fundo. Às vezes eu esqueço que ele existe, disse, tão baixo que quase não ouvi. Não o Pedro. O outro. Esqueço que ele tá morto. Fiquei quieto. Não tinha nada que eu pudesse dizer que não soasse falso ou idiota. Mas aí eu lembro, continuou, ainda olhando para o Pedro. E é como se ele tivesse morrendo de novo, toda vez. Minha mãe serviu o café em silêncio. Colocou uma xícara na mesinha ao lado de Maria, mas ela não tocou. Só ficou ali com o menino no colo, enquanto a luz da tarde entrava pela janela e fazia sombras compridas na parede. Naquela noite, quando todo mundo já estava deitado, ouvi passos no corredor. Era Maria. Ela parou na porta do meu quarto, mas não entrou. Só ficou ali, como se estivesse tentando decidir alguma coisa. Você tá acordado? Perguntou, tão baixo que eu quase não escutei. Tô. Ela entrou devagar, sentou na beira da minha cama. Não ligou a luz. Eu sonhei com ele hoje, disse. Tava tudo normal. Ele tava vivo. Aí eu acordei. Não perguntei como era o sonho. Não perguntei se ela chorou. Às vezes eu tenho medo de dormir, confessou, como se fosse um segredo vergonhoso. Porque quando eu acordo, é tudo de novo. Fiquei olhando para o teto sem saber o que fazer. Então estendi a mão e segurei a dela. Não apertei, só deixei lá. Ela não puxou. Você acha que um dia vai passar? Perguntou, depois de um tempo. Não sei, repeti. E era verdade. Ninguém sabia. Ela ficou mais um pouco, em silêncio. Depois se levantou e foi embora. Ouvi a porta do quarto dela fechar devagar. No dia seguinte, Maria acordou cedo. Fez café, trocou Pedro, arrumou a cama. Não falou muito, mas também não ficou trancada. Minha mãe observava tudo de canto de olho, como se tivesse medo de que qualquer coisa pudesse quebrar aquele frágil equilíbrio. À tarde, a irmã Carla apareceu. Não avisou, só chegou com uma cesta de pão caseiro. Fiz ontem, disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sobrou. Maria aceitou a cesta, agradeceu. Não convidou a irmã Carla para entrar, mas também não fechou a porta na cara dela. Ficaram as duas na varanda sob o sol quente enquanto a irmã Carla falava sobre coisas sem importância. O tempo, a feira, uma receita nova de bolo. Eu as observei pela janela. Maria não sorria, mas também não chorava. Só ouvia com as mãos quietas em cima da cesta de pão. E pela primeira vez em muito tempo, não parecia que estava prestes a desabar. A irmã Carla continuou falando, como se as palavras fossem um fio que ela puxava sem pressa, só para não deixar o silêncio crescer entre elas. Maria não respondia muito, só balançava a cabeça ou soltava um baixo quando a irmã fazia uma pausa. De vez em quando, seus dedos apertavam levemente a alça da cesta, como se testasse o peso do que tinha dentro. Eu me afastei da janela antes que alguma das duas me visse. Não queria que Maria soubesse que eu estava espiando, nem que a irmã Carla achasse que eu estava julando. Voltei para a cozinha e fingi que estava ocupado com a louça, mas na verdade só ficava ouvindo o murmúrio das vozes lá fora. O sol batia forte na varanda e de vez em quando o vento trazia um cheiro de terra quente e pão fresco. Depois de um tempo, a porta se abriu. Maria entrou com a cesta no braço, e a irmã Carla ficou no batente, como se não tivesse certeza se devia ir ou ficar. Vou indo, disse ela finalmente. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Maria assentiu, mas não prometeu nada. A irmã Carla hesitou mais um segundo, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas no fim só acenou e desceu os degraus da varanda.
Maria fechou a porta devagar, como se temesse fazer barulho. Ela colocou a cesta em cima da mesa e ficou olhando para ela, como se não soubesse bem o que fazer. Depois tirou o pão, um por um, e os arrumou num prato. O cheiro encheu a cozinha, quente e denso, misturado com aquele perfume de canela que a irmã Carla sempre usava. Você quer? Perguntou sem olhar para mim. Peguei um pedaço. O pão ainda estava macio, quase quente. Maria sentou-se à mesa e quebrou outro naco, mas não comeu. Só ficou com ele na mão, como se estivesse esperando algo. Ela não vai desistir, falei, depois de um tempo. Maria não respondeu. Só olhou para a janela, onde a poeira dançava na luz da tarde. Eu sei, murmurou finalmente. E foi isso. Não teve mais conversa. Maria guardou o resto do pão num pano de prato e o colocou na despensa. Eu lavei as mãos, sequei-as, e quando voltei ela já estava saindo da cozinha, como se não aguentasse ficar ali mais um minuto. Fiquei sozinho com o silêncio e o cheiro de pão que ainda pairava no ar. Do lado de fora, ouvi o barulho do carro da irmã Carla ligando e se afastando. Maria foi para o quarto e fechou a porta. Não chorei, não gritei, não fiz nada. Só fiquei ali, esperando que o dia acabasse. À noite, quando a casa já estava quieta, ouvi passos no corredor. Maria apareceu na porta da cozinha, ainda de roupa, como se não tivesse tirado nem o vestido nem os sapatos. Vou dar uma volta, disse. Não perguntei para onde. Só assenti. Ela pegou as chaves na gaveta e saiu sem fazer barulho. Fiquei ouvindo o som do motor do carro dela se afastando, até que não sobrou nada além do zumbido dos grilos e o vento batendo nas folhas da mangueira. Não dormi direito. Fiquei imaginando onde ela poderia estar, se tinha ido para algum lugar específico ou só estava dirigindo sem rumo, como fazia às vezes quando as coisas ficavam pesadas demais. Pensei em ligar, mas não liguei. Pensei em ir atrás dela, mas não fui. Quando o sol começou a nascer, ouvi o carro voltando. Maria entrou em casa como se nada tivesse acontecido, tirou os sapatos e foi direto para o quarto. Não falamos nada. Não precisávamos. No dia seguinte, ela acordou cedo e fez café. Sentamos os dois à mesa, como sempre. O pão da irmã Carla ainda estava lá, agora um pouco mais duro, mas ainda comido. Maria quebrou um pedaço e passou manteiga como se fosse qualquer manhã. Hoje tenho que ir na cidade, disse, sem olhar para mim. Preciso resolver umas coisas. Não perguntei quais coisas. Só tomei meu café e assenti. Ela saiu antes das 8. Fiquei sozinho em casa com o barulho do rádio ligado baixo e o cheiro de café queimando no fundo da chaleira. Lavei a louça, varri a cozinha, fiz tudo devagar, como se esticar as tarefas fosse adiar o momento em que teria que parar e pensar. Às 2 da tarde, o telefone tocou. Era a irmã Carla. Ela está aí? Perguntou, sem nem dizer olá. Não. Saiu cedo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, você sabe onde ela foi? Não. Outro silêncio. Dava para ouvir a respiração dela, como se estivesse segurando algo. Se ela ligar, diz que eu passei aqui, falou finalmente. E que eu preciso falar com ela. Urgente. Desligou antes que eu pudesse perguntar o quê. Fiquei com o telefone na mão, olhando para a tela apagada como se ela fosse me dar alguma resposta. Coloquei o aparelho de volta no gancho e me senti ainda mais sozinho do que antes. Passei a tarde arrumando coisas que não precisavam ser arrumadas. Dobrei as toalhas do banheiro de novo, organizei a despensa por data de validade, varri a calçada mesmo sem folhas caídas. O sol batia forte nas costas, mas eu não entrei. Ficar parado era pior. Por volta das 5, o celular vibrou no meu bolso. Era uma mensagem da Carla, asterisco, ela não atende. Você tem ideia de onde pode estar? Asterisco. Respondi, asterisco não. Asterisco. E era verdade. Não fazia ideia. Mas tinha um lugar que ela costumava ir quando precisava sumir por algumas horas. Um barzinho perto da rodoviária, onde ninguém perguntava nada e o dono conhecia ela desde antes de a gente se casar. Chamava-se Asterisco ou Escondido Asterisco, e o nome não era à toa. Vesti uma camisa limpa, peguei as chaves e saí sem nem trancar a porta direito. O carro estava quente, o volante queimava nas mãos. Dirigi com a janela aberta, o vento batendo no rosto, como se isso pudesse soprar para longe os pensamentos que não paravam de girar. O bar ficava numa rua estreita, entre uma loja de peças usadas e um depósito de materiais de construção. Estacionei do lado de fora e fiquei olhando pela vitrine suja. Ela não estava nos bancos de sempre, aqueles perto do balcão onde o Zé servia cachaça em copos de plástico. Mas o carro dela, Uno branco com a traseira amassada, estava parado 2 quarteirões adiante, meio torto na vaga, como se tivesse sido deixado às pressas. Entre no bar devagar.
O Zé levantou os olhos do jornal e me reconheceu. Não sorriu, só assentiu. Tá procurando ela? Perguntou, secando um copo com um pano sujo. Tá aqui? Ele balançou a cabeça. Saiu faz uns 20 minutos. Tava com uma cara, fez uma pausa. Não tava boa. Pra onde foi? Não disse. Só pediu pra eu guardar as chaves dela. Ele apontou para um gancho atrás do balcão, onde pendurava um molho de chaves com um chaveiro de coração desgastado. Peguei as chaves sem pedir. O Zé não reclamou. Se ela voltar, diz que eu fui atrás, falei, já saindo. Toma cuidado, moço, ele murmurou, mas eu já estava na rua. O sol começava a baixar, pintando tudo de laranja. Andei até o carro dela, abri a porta e senti o cheiro de cigarro e perfume barato. No banco do passageiro tinha uma blusa amarela, aquela que ela usava quando estava nervosa. Toquei no tecido, ainda morno. Liguei o motor e saí sem destino. Dirigi pelas ruas que a gente costumava percorrer juntos, passando pelo mercadinho onde ela comprava pão de manhã, pela farmácia onde pegava remédios para a mãe, pela praça onde a gente sentava nos bancos às vezes, só para ver as pessoas passarem. Nada. Quando já estava escurecendo, resolvi tentar a casa da mãe dela. Morava sozinha desde que o marido tinha morrido, numa casinha pequena no fim da Rua das Flores. Estacionei na frente e batei na porta. Ninguém atendeu, mas a luz da sala estava acesa. Empurrei a porta devagar. Não estava trancada. Vó? Chamei, mesmo sabendo que ela não respondia por isso. Dentro, o cheiro de mofo e remédio era forte. A TV estava ligada num programa de auditório, o som baixo. No sofá, uma manta dobrada, como se alguém tivesse se levantado às pressas. Maria? Tentei, usando o nome dela pela primeira vez em anos. Nenhuma resposta. Fui até o quarto. A cama estava desarrumada, a mesinha de cabeceira com vários vidros de comprimidos abertos. No chão, uma bolsa dela, a de couro marrom que ganhará da Carla no Natal passado. Abri. Dentro, só um maço de cigarros, um isqueiro e um papel dobrado. Desdobrei com os dedos trêmulos. Era um bilhete, escrito à pressa, com letra dela. Asterisco, não aguentei mais. Não é culpa de ninguém, ou é de todo mundo. Não procure. Por favor. Asterisco. E abaixo, um número de telefone que eu não reconhecia. Fiquei ali segurando o papel, enquanto o programa de TV continuava ao fundo, as risadas enlatadas soando como algo de outro mundo.